Meu nome é Flávio, eu sou gerente do NOC da Matrix. Nós atuamos com monitoramento de redes e gerência total, tá? Então, hoje, na nossa base, na nossa administração, nós temos mais de 20 mil equipamentos MikroTiks gerenciados e monitorados, tá? Eu faço parte da equipe que ministra treinamento MikroTik, tanto para cliente quanto internamente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o SPF. Eu sei que tem muita gente aqui, que está sentada aqui, que tem problema com o SPF e está batendo cabeça, né? Então hoje eu vou falar sobre as características básicas, tá? Tipos de rede, né? Balanceamento SMP, sumarização, e ao final da apresentação eu vou dar algumas dicas. Bom, o protocolo de OSPF é um protocolo de roteamento aberto. Isso nos permite que nós tenhamos dois roteadores, né, roteador do fabricante A e do fabricante B, e que a comunicação SPF flua numa boa, tá? Um protocolo do tipo IGP. Sua aplicação, então, ela é totalmente dentro da rede, né? Ele não é um protocolo para troca de informações com a sua operadora, né? Troca de rotas. Protocolo do tipo Link State, ele analisa informações de link, interface, né, STAP, DAO, endereçamento IP, e joga essas informações, né? E com base nessas informações, o algoritmo do SPF irá calcular e fazer a rota com menor custo, né? Com o melhor caminho. A métrica do SPF, ela é baseada no custo de uma interface. No MikroTik, o custo padrão o custo padrão de uma interface tem um valor 10, tá bom? Então, eu passei aqui para vocês algumas características básicas, tá? Para que o SPF ele flua, né? Ele comunique, ele funcione, é necessário que nós tenhamos pelo menos 2 roteadores falando OSPF, né? Configurados na sua network, na sua área ID. Eu vou demonstrar aqui como o básico, né, para fazer uma configuração SMP com roteadores MikroTik. Nós temos o roteador A e o roteador B. Ambos estão configurados com a sua network, né, a rede que eles estão falando, e na mesma área ID. A partir desse momento, o OSPF vai começar a trocar pacotes. E aí com os pacotes de multicache, eles vão começar a se descobrir e trocar rotas, tá? A aplicação do MikroTik, né, eu dei um exemplo, ela é bem básica aqui, e agora eu vou começar a falar um pouquinho mais a fundo. O que é o balanceamento SMP? SMP é uma técnica de equalização e balanceamento que nos permite também ter redundância. Eu vou colocar uma imagem aqui que vai ilustrar o que eu estou falando. Nós temos o roteador A e o roteador B. O roteador A está ligado diretamente num link de internet. E esses 2 roteadores eles são abordados por 2 rotas, né, independentes. A rota 1 e a rota 2. Quando eu configurar o SPF nesses roteadores, automaticamente eles vão começar a trocar pacotes, vão se identificar, e no momento que o SPF identificar que o custo dessas rotas eles têm o mesmo valor, nós vamos ter o SMP. E o balanceamento, e a redundância, tá? Então é o seguinte, no ponto de vista aqui do roteador B, ele vai ter 2 rotas default. Ele vai ter 2 rotas, né, 2 gateways padrão. Quando a rota 1 ela cair, automaticamente nós teremos a redundância pela rota 2. Obviamente, isso é uma redundância de circuito e não de capacidade. Não adianta nada eu ter, sei lá, na minha rota 1, eu ter uma capacidade muito alta e na minha rota 2 uma capacidade inferior. Na hora que a minha rota 1 cair, minha rota 2 vai assumir e eu vou ter lentidão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o SMP, o balanceamento, se o consumo da minha rede é um consumo médio de 100 megas, por exemplo,
e minha capacidade da rota 2 ela tem 50 megas, ele vai distribuir, vai jogar conexão 1 para 1, e aí a minha rota 2, como ela já vai estar no gargalo, eu vou ter lentidão, né? Eu vou ter problemas quanto a isso. Eu vou demonstrar aqui como que é que fica o ponto de vista dos dois roteadores, tá? Para facilitar o entendimento. O roteador B, que era o roteador que não estava interligado diretamente na nuvem, ele vai ter duas rotas, né? Para conhecer a internet por ambos os caminhos, né? Pela rota 1 e pela rota 2. O roteador A, que é o roteador que está ligado diretamente na internet, ele vai ter essa volta balanceada também. Um detalhe é que esse balanceamento, o OSPF ele não consegue ver a capacidade dos links e, sei lá, jogar 3 pacotes para um e um pacote para outro para tentar balancear isso, tá? Bom, tipos de rede no SPF. Em redes broadcast, né, do tipo broadcast, é necessária uma eleição de DR e BDR. O que é o DR? DR é um roteador designado e BDR é o backup do roteador designado. Esse tipo de rede se faz necessário nesses roteadores porque eles são os responsáveis por receber pacotes do roteador A, encaminhar para o pacote e receber pacotes para o roteador B. Então ele vai receber esses dados e vai transmitir para os demais roteadores, tá? Eu vou colocar uma outra imagem aqui que vai ilustrar. Desculpa, gente. Como que é feito o processo de eleição de DR e BDR? Quando o SPF começa a funcionar, né, começa a estabelecer a adjacência, é analisada a prioridade de cada roteador. O roteador que tiver a maior prioridade, ele vai ser o roteador eleito como DR e o segundo maior como BDR. Por padrão, essa prioridade, ela tem um valor 1. Então, se eu não customizar nada nesses meus roteadores, vai dar um empate, né? Porque todos vão ter a mesma prioridade. E aí vai entrar no critério de desempate, que é o Router ID. O que é o Router ID? Router ID é a identificação de um roteador numa rede OSPF. Então, o critério de desempate vai ser o maior Router ID e o segundo maior Router ID vai ser o BDR. Eu vou ilustrar aqui com uma imagem que vai facilitar o entendimento também. Nós temos 5 roteadores. Esses roteadores estão interligados via switch, todos estão configurados com o SPF, né, com as suas respectivas redes. De acordo com a imagem que está definida aqui, quem que vocês acham que serão os roteadores designados como DR e BDR? Alguém arrisca? Nesse caso aqui, conforme eu havia explicado, quem que vocês acham que vão ser os roteadores designados, né, para ser os responsáveis, o DR e o BDR? O pessoal falou aí o roteador A e B, quem falou está certo. Por quê? A priority deles, né, a prioridade deles, é a maior de todas nessa rede OSPF. Então, o DR vai ser o roteador A, que ele tem a priority 10, e o roteador B vai ser o BDR. Eu deixei ilustrado o roteador C e o roteador E com a priority 1. Por quê? Ou seja, eles não foram configurados, portanto, eles ficaram com a prioridade padrão. O roteador D, eu coloquei ele como uma priority 0, que significa que ele nem vai participar desse tipo de eleição, né? Que ele tem a menor priority. Como que funciona a aplicação do MikroTik, né? Como que eu faço a manipulação de priority? Eu vou em Routing, OSPF Interface, e eu vou alterar a priority para 10. Quando a gente configura por padrão no SPF, ela cria dinâmica, tá? Essa interface. Então, no caso, a gente ou tem que ir lá no maisinho e adicionar, ou copiar aquela interface e manipular. Então, lá embaixo já está dando, no momento do processo, né, da nova eleição de DR/BDR, ele já vai identificar que esse é o roteador designado.
E aí eu vou ter que fazer isso no BDR também, tá? Redes point-to-point. Nessas redes, não são necessários a eleição de DR e BDR, né? Porque nós só temos 2 roteadores, então é só vocês 2 mesmos. A comutação dessa rede, ela é muito mais rápida, tá? Em comparação a uma rede que tem eleição de DR e BDR. Uma rede que tem eleição de DR e BDR, como eu havia falado, ele vai começar a analisar as priores de todos os roteadores. Se a priori de cada roteador for igual, ele vai entrar no critério de Router ID. Então, como eu não tenho esse processo de eleição de DR e BDR numa rede point-to-point, a computação é muito mais rápida, né? Então, eles vão identificar, no momento que eu configurar eles para ser point-to-point, ele vai ter essa identificação que não precisa de ter um DR e BDR e vai fluir mais rápido. Como que eu configuro isso no MikroTik? Eu vou lá na mesma guia, né? Routing SPF Interface, e o Network Type eu vou alterar para point-to-point. Quando eu fizer isso nos 2 roteadores, eles vão começar a trocar informação, vão identificar que é uma rede, né? Somente 2 roteadores, e isso vai fluir. Redes NBMA. Essas redes, nessas redes são necessárias a eleição de DR e BDR também, quer dizer, né? Igual a do broadcast. Porém, é necessária a configuração de um vizinho, né, dos vizinhos manualmente. Nas outras redes, essa descoberta de vizinho, ela é feita através do pacote multicast. Então, os roteadores vão identificar e tudo irá fluir, né? A ideia é que tudo irá começar a fluir. Na rede NBMA, nós temos problema com multicast. Então, a comunicação de um roteador para outro, ela é deficiente, né? Vamos dizer assim, o pacote é como se ele não chegasse na outra ponta. Alguns fabricantes que não são MikroTik, a gente tem um maior problema quanto a isso. Então, no meu roteador A e roteador B, eu tenho que configurar manualmente quem são os roteadores que eu vou falar o SPF, tá? Como que é que funciona a aplicação no MikroTik? Eu vou alterar a interface desses roteadores para NBMA, o tipo, e eu vou ter que ir lá em NBMA Neighbors e configurar manualmente cada um, tá bom? Sumarização de rotas. O que é a sumarização de rotas? A sumarização de rotas é a agregação de alguns IPs dentro de uma subrede, né? Dentro de uma classe. É muito comum em roteadores que fazem autenticação PPoE, a gente levantar a classe desses clientes, né? Tanto para monitoramento quanto para funcionamento, né? Para aqueles clientes que não dependem de NAT, que tem IP público direto. Então, quando eu adiciono a classe no SPF desses clientes, e eu não fizer nenhum tipo de customização, a tabela de rota ela vai aparecer dessa seguinte maneira. Cada cliente que autenticar no meu servidor PPoE, eu vou injetar uma tabela de rota para ele. Só que aí, se você imaginar que eu estou dando um exemplo de 1/24, que eu estou filtrando, mas se você imaginar em larga escala, 1.000 clientes, 2.000 clientes, cada cliente que se autenticar nesse servidor PPoE, eu vou injetar um IP na tabela de rotas. Então, na hora que eu for debugar algum problema, caçar rota, né, procurar rota na tabela de roteamento, isso vai me complicar, isso vai acabar me atrapalhando. Sem falar que isso em larga escala vai aumentar o processador dos roteadores e a gente pode ter problema quanto a isso, né, no desempenho. Então, vamos pensar também naquele cliente que está com algum problema e ele está conectando e desconectando toda hora. Cada vez que ele autentica no meu servidor PPoE, é gerado uma tabela de rota, né, um IP na tabela de rota, e aí o algoritmo do SPF ele roda, é calculado, troca informações, manda para quem tiver que falar nessa rede. Então, com a sumarização de rota, isso diminui, né, o desempenho dos roteadores começa a ficar melhor, a gente não usa tanto recurso, né, CPU,
e a classe ela vai vir mais limpa, né, para a gente fazer uma manutenção. Então, no nosso caso, como é um /24, todos aqueles IPs /32, eles foram alocados em um único /24 aqui. Como que é a aplicação disso no MikroTik? Nós temos que criar uma área diferente da área que está operando, da área de backbone. Adicionar essa classe que eu quero sumarizar dentro dessa minha área. E depois eu divulgar isso no meu network em cima dessa área PPPoE, né? No caso aqui, o nome que eu dei para ela. Bom, eu separei aqui algumas dicas, né, alguns detalhezinhos que às vezes talvez pode salvar alguém aí. O MTU das interfaces dos roteadores, elas devem ser iguais, tá, pessoal? Porque se tiver divergência no MTU de um roteador para outro que estiver falando no SPF, o SPF, na verdade, ele nem vai funcionar. Se você analisar a log dele, ele vai ficar te reportando que está tendo erro de comunicação, falando que o tamanho do MTU de um roteador é diferente do outro. Tá? Então, essa comunicação ela nem vai rodar. Adicionar um Router ID manualmente. O que é o Router ID? Lembrando, Router ID é a identificação daquele roteador naquela rede OSPF. Se eu não adicionar um Router ID manualmente, o OSPF, o roteador, ele vai atribuir um IP para mim, de Router ID. Ele vai analisar qual é o menor IP daquele roteador e vai atribuir. Mas se ele atribui de forma automática, né, para que eu vou adicionar isso manualmente? Quando eu for fazer a análise de um problema, um troubleshoot ou algo do gênero, as informações que podem chegar são referentes ao Router ID. Então, se eu deixar que o próprio roteador ele me forneça isso, me informe isso, na hora que eu for fazer a análise, eu posso levar um tempo maior, porque talvez aquele IP ele não é tão comum para mim, não sei, dependendo do cenário. Então, o ideal é que você suba uma interface de loopback, que é uma interface virtual, né, uma interface que nunca vai cair. Adicione um IP nessa interface e atribua ela no seu Router ID. Ou um IP que vocês tenham maior facilidade, sei lá, que tenha maior vivência aí nesse roteador. A distribuição de rotas conectadas. No SPF, nós podemos redistribuir rotas conectadas, rotas estáticas, rotas de BGP, RIP, entre outras opções, né? Então, é muito comum a gente adicionar rotas conectadas. É muito comum eu pegar casos de roteadores que estão enviando rotas conectadas. Só que isso pode gerar um problema, né? Tem uma confusão nisso aí. Quando eu estou distribuindo rotas conectadas, vamos imaginar que eu tenho um roteador A e um roteador B. E em ambos os roteadores eu tenho uma classe de manutenção. Se por algum motivo essa classe de manutenção ela for idêntica, né, se for igual em ambos os roteadores, pode ser que eu vou injetar uma rota duplicada na rede, vou começar a atrapalhar minha tabela de roteamento e tenho problemas quanto a isso. Pensando em outros casos, nós temos um roteador que ele está numa cidade e esse roteador tem a rota conectada diretamente de uma loja. Quando eu divulgar isso, eu vou estar divulgando a rede interna da minha loja. Obviamente, eu estou falando se esse roteador que está falando no SPF, ele é o gateway dessa rede interna, tá? Eu vou estar divulgando essa rede OSPF no roteamento e eu posso até, por exemplo, pegar o meu gerente comercial e colocar a máquina dele vulnerável. Então, o ideal nesses casos é que a gente faça um mapeamento de quem são as redes e divulgue isso no network, né? Fica até mais organizado, mais fácil. Utilizar NBMA em enlace rádio. Eu estou só reforçando essa opção, porque ela é uma opção, é até uma dica, né, até uma recomendação da própria MikroTik, se vocês olharem na documentação oficial deles, eles reforçam, eles recomendam que enlaces via rádio, a comunicação seja feita por NBMA para evitar problemas quanto a isso. Tem outros casos também, talvez você tenha uma OLT,
E essa OLT ela não é só um ponto de acesso, mas tem uma ONU lá para frente que vai ter um ponto de roteamento. Dependendo da configuração, você pode ter problema também com o multicache. Então, você pode usar o NBMA para contornar esse tipo de problema. Alterar as redes que não falaram SPF para passivas. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um roteador, e nesse roteador está conectado um X9, que é um monitor elétrico. Quando eu for divulgar essa classe desse meu monitor elétrico, essa interface que vai estar falando, o SPF, ela vai começar a gerar pacotes naquela rede para tentar estabelecer uma comunicação SPF. Porém, meu monitor elétrico ele é um roteador comum, ele é um roteador simples e ele não fala o SPF, não é nem o objetivo. Então, para evitar que eu fique gerando pacotes de forma desnecessária, eu habilito a interface dele a interface desse que está ligado diretamente ao X9 como passiva e automaticamente ele vai entender que esse roteador não está falando, a outra ponta não vai falar o SPF e ele vai poupar de ficar jogando pacote. Por segurança, você pode também passar para passiva essas interfaces. Vamos imaginar que nós temos um roteador, esse roteador, sei lá, tem um circuito que eu vou atender um cliente com rádio. E aí eu tenho um enlace em bridge, lá na outra ponta eu vou ter o roteador do cliente. Na hora que eu divulgar essa classe no SPF, o que o SPF vai tentar? Ele vai tentar estabelecer uma adjacência com outro roteador da outra ponta. Se o cliente lá na outra ponta ele usar algum Wireshark ou algo do gênero para capturar pacotes, ele vai ver que ele está recebendo pacotes de SPF e ele pode até mesmo identificar qual que é aquela classe que está sendo enviada naquele pacote e subir do lado dele uma comunicação SPF e, sei lá, divulgar uma rota por maldade e acabar atrapalhando o roteamento, né, e ter problemas na rede. Bom, a apresentação, espero que tenha ajudado alguém, espero que tenha colaborado com alguém aí que tem alguma dúvida. Eu estou deixando aqui o meu contato, meu celular, se alguém precisar de falar comigo, mandar um WhatsApp, alguma coisa, eu estou disponível. Se alguém tiver pergunta.